Na verdade, eu acho que primeiro tem que fazer um trabalho anterior, que é um trabalho de base mesmo, dentro da empresa, de aculturamento da empresa, porque não adianta nada você entrar numa rede social sem você poder dar a resposta, sem você poder resolver o problema. Então a pessoa vai e fala com você, você não responde, não adianta muito. Então acho que a empresa tem que estar preparada internamente para poder agir dentro das redes sociais de forma satisfatória. Obviamente você pode entrar e agir de forma insatisfatória, mas para ser bom você tem que ter uma cultura dentro da empresa. Primeiro, transparência, uma coisa que você tem que ter consciência de que você sempre tem que ser transparente, ser sincero com o seu cliente. Se você não puder ser sincero, é melhor você ou se omitir o que você inventar. E planejamento, né? Não se entra em mídias sociais sem fazer planejamento. Eu gosto muito de usar o exemplo de uma conversa de bar, onde quando você entra no bar tem várias rodinhas de pessoas, você se aproxima de uma dessas rodinhas, o que você faz? Primeiro você ouve, entende o que eles estão falando, começa a participar pontualmente, para depois começar efetivamente a chamar a atenção. Mídias sociais é a mesma coisa, você tem que ouvir, você tem que planejar, você começar a participar, para depois efetivamente você usar isso a seu favor. Relacionamento. Mídias sociais é relacionamento. Eu acho que o principal desafio de verdade é fazer que o negócio dele dê dinheiro, né? A gente sabe que na internet é muito fácil você começar a colocar alguma coisa na rua, você tem uma ideia legal, você faz o desenvolvimento, você coloca na rua e o custo é pequeno, não tem muita barreira para você lançar nada, mas o desafio é transformar aquilo num negócio sustentável. Então, na minha visão, assim, acho que o maior desafio é esse, é transformar aquela ideia num negócio de verdade. Eu acho que eu colocaria o seguinte, 3 coisas para se fazer antes de pensar em colocar um plano, escrever um plano de negócios para a web. Primeiro é saber se você realmente tem a coragem e a energia que um empreendedor precisa, porque você vai ter que acreditar muito na sua ideia, mesmo quando pareça que a coisa não vai dar certo. A segunda coisa, antes, é saber se você tem uma ideia que vale a pena investir nela. Ou seja, o plano em si, ele acaba sendo secundário a essas duas outras coisas que eu vou falar, né? Uma delas sendo a ideia e a outra é a execução. Eu acho que o empreendedor tem que focar na questão da execução. Uma coisa que a gente vê, um padrão assim, em muitos empreendimentos que deram certo, é que plano da maneira mais formal acabou ficando de lado. Chega uma hora que o cara tem sim que pensar no plano, pensar no que ele vai fazer o business plan, buscar investimento, etc. Mas talvez no começo, talvez valha a pena começar antes com a ideia e executar bem rápido, assim. Eu acho que essa é meu recado, assim, para essa turma que está pensando em fazer alguma coisa para a internet. Quando as empresas monitoram as redes sociais, existe uma grande dúvida sobre as métricas, né? Que métricas são realmente válidas? Então, às vezes, a empresa recebe um vídeo que teve 1 milhão de views e outro que teve 500 mil views. Então, sempre tem aquela pergunta clássica, isso é muito ou isso é pouco? A gente lá na eLife começou a analisar e olhar para esses dados também muito mais do ponto de vista também qualitativo. Então, claro, as métricas são importantes, o engajamento nas redes sociais, se as pessoas viram vídeos, se elas seguem no Twitter, se elas comentam um post, ou se elas linkam para um blog, isso é muito importante. Mas a gente não deve esquecer, por exemplo, a questão da qualidade disso, ou seja, em que caso as pessoas estão seguindo aquilo ali, e qual o assunto que as pessoas estão dedicando o seu tempo. Então a análise qualitativa ela não pode ser deixada de lado. Tá? Olhar para as redes sociais com base em métricas apenas é um erro. Tá? E outro erro também que a gente observa bastante é querer chegar a uma métrica única. Uma métrica única é algo que não existe mais se a gente for pensar, por exemplo, e comparar com a audiência.
A audiência consegue ter uma métrica única. Quando a gente fala de redes sociais, é muito difícil você chegar e reduzir as diversas formas de interação numa rede social para um número único. Se a gente for pegar, por exemplo, o Twitter, que é uma rede social muito simples, que não tem nenhuma forma de interação quase, né, você tem 5, 6 funções. O Twitter, por exemplo, você pode seguir alguém, ser seguido, você pode tweetar, você pode retweetar, você pode mandar uma mensagem direta. Então você tem várias métricas, você tem várias coisas, você tem agora as listas, por exemplo. Então eu não consigo reduzir tudo isso numa métrica única. Tá? Então a dica que a gente dá como analista de monitoração e análise das redes sociais é: tente entender as redes sociais e suas particularidades. Uma métrica única não vai resolver tudo. E sempre dê um foco qualitativo. Ou seja, esse vídeo é mais visto porque ele mostra um show que todo mundo teve interesse. Ou aquele outro é menos visto, talvez, por ser uma campanha que também foi para o ar na televisão. Então, a questão qualitativa também é sempre importante. Bem, o principal cuidado que uma empresa pode buscar é principalmente ter em mente que ela precisa unir esforços da sua equipe interna ou se aliar a uma agência ou alguma empresa que preste uma consultoria nesse sentido para não fazer um trabalho errado. Porque nas mídias sociais, diferente do espaço das mídias tradicionais, dificilmente você consegue reparar um erro que acaba ganhando uma escala muito grande. Então, assim, se você não está certo de que você está caminhando na direção certa, está aliado às pessoas, os profissionais certos para fazer esse trabalho, é muito bom repensar essa estratégia e buscar fazer isso com mais calma para encontrar um momento apropriado onde você tem certeza de que está fazendo o trabalho correto. Bem, a primeira coisa que a gente tem que ter muito cuidado é que de uns tempos para cá, em mídias sociais, praticamente todo mundo virou especialista. Então o cara cria uma conta no Twitter, ele conquista X seguidores, ele já parte para uma abordagem de mercado onde ele se vende com uma imagem de especialista. Então é muito importante a gente conhecer o trabalho prévio, onde a gente consegue saber quem é aquela pessoa, o que ele já fez. E uma coisa muito importante, nem sempre nas mídias sociais um trabalho ele precisa ser feito de forma que ele possa ser percebido pelos usuários. Então, existe muita prerrogativa de que você pode fazer um teste. Então, nem sempre, você não vai querer exigir do cara que ele execute uma campanha inteira gratuitamente. Não, isso é loucura. Mas às vezes você pode pegar determinadas tarefas e criar determinadas situações onde você pode realmente estar verificando o potencial desse profissional, dessa empresa que você está em contato.